A gente vai ver agora a hierarquia de Chomsky. A gente comentou sobre essa hierarquia desde o começo do curso, mas agora a gente vai ver para que ela é definida através das gramáticas. Então, o Noam Chomsky, ele é um linguista, né, um pesquisador, que classificou as gramáticas a partir das restrições nas suas regras de produção. Lá nos nossos primeiros slides, a gente falou que uma gramática ia ser chamada de restrita, porque a gente não estava restringindo como seriam as regras de produção daquela gramática. É importante observar que o Chomsky, ele definiu inicialmente essas classes de gramáticas como potenciais modelos para línguas naturais, que é as línguas faladas, né, português, inglês, espanhol. Mas mais para frente a gente vai ver que esses modelos eles se encaixam muito bem nas linguagens artificiais, então acaba sendo muito usado, como a gente comentou em compiladores, por exemplo. Então, a gente vai ver uma definição de tipos de gramáticas, e a gente vai ver que esses tipos definem as linguagens que são geradas, e esses tipos estão organizados em uma hierarquia chamada de hierarquia de Chomsky. Então, o tipo mais básico de gramática vai ser a gramática do tipo 3. Essa gramática do tipo 3, ela possui produções apenas da forma A, gera B, C, tá vendo? Os símbolos maiúsculos são variáveis, então eles são não terminais. E o B aqui, nesse caso, é um símbolo terminal, ele faz parte aqui do alfabeto. Então, se uma gramática ela é do tipo 3, então ela só possui esse tipo de produção, A gerando um símbolo e depois um outro símbolo C, ou ela gera direto um símbolo terminal B, tá? Então essas são as gramáticas do tipo 3, e aqui a gente tem definido, ó, A e C vão ser variáveis, e B vai ser um símbolo do alfabeto ou até mesmo a palavra vazia. A gente vai ver que essas são as gramáticas regulares, e a gente vai entender por que elas têm o mesmo nome das linguagens regulares, é porque elas geram exatamente o conjunto das linguagens regulares, que são aquelas que são reconhecidas pelos autômatos finitos, que podem ser descritas pelas expressões regulares, que foram as que a gente aprendeu até agora. O segundo tipo de gramática vai ser a gramática do tipo 2. Ela já tem uma restrição menos forte nas regras de produção, então a gente vai falar que uma gramática é do tipo 2 se ela possui produções da forma A, onde A é uma variável, gerar uma cadeia ômega. Essa cadeia ômega, ela pode conter símbolos do alfabeto, símbolos das variáveis, então aqui é a união alfabeto com variável, iterado 0 ou mais vezes. Significa que o ômega pode ser a palavra vazia, também é permitido nas gramáticas do tipo 2. E essas gramáticas têm um nome, e a gente vai aprendê-las nessa etapa do curso também, que são as gramáticas livres de contexto. A gente vai entender por que tem esse nome, livre de contexto. Uma gramática do tipo 1, ela tem a seguinte restrição em sua produção. Ela vai ter uma palavra gerada por símbolos que podem ser do alfabeto terminal, do alfabeto de variáveis, e necessariamente a gente tem uma variável aqui. E essa palavra vai produzir uma outra palavra V, Z e W, onde V e W são palavras do alfabeto terminal combinadas com o alfabeto não terminal. Pode ser a palavra vazia, por isso que tem o epsilon, mas a gente tem uma restrição de que Z, que é essa parte aqui que foi substituída, A vai ser substituído por Z, não pode ser a palavra vazia. E existe uma regra aqui, uma exceção, que permite com que S, o símbolo inicial, ele vai poder gerar a palavra vazia, mas ele não pode aparecer do lado direito de nenhuma produção. A gente vai ver melhor essas gramáticas na terceira parte do curso. O que é interessante aqui é que essas gramáticas, elas são chamadas de sensível ao contexto. E aqui a gente já consegue entender por quê. Porque a gente só vai substituir a variável A pela palavra Z se A estiver no contexto de V e W. Então, a variável A, se ela estiver entre V e W, então tem um contexto ali. Aí sim a gente vai poder substituir ela por Z. A gente vai ver qual que é o poder que isso dá para a gente na hora de gerar as palavras. E por último, a gente tem as gramáticas do tipo 0. Essas são as gramáticas que não têm restrição nenhuma. E a classe dessas gramáticas também é chamada de gramáticas recursivamente enumeráveis. Então, qualquer gramática vai ser do tipo 0, né? Porque se as do tipo 0 não tem restrição nenhuma, todas entram nela. Isso já dá uma ideia para a gente, esse diagrama de Venn, que mostra para a gente que as gramáticas do tipo 3 são as regulares, aquelas que a gente já viu. Elas geram as linguagens regulares, são o tipo mais simples.
elas estão contidas dentro das gramáticas do tipo 2, que estão contidas na do tipo 1 e estão contidas na do tipo 0. Isso está escrito aqui em cima de outra forma, dizendo assim, a linguagem do tipo 3, ela está contida, mas ela não é igual à linguagem do tipo 2. Então, existem linguagens regulares, todas elas também pode-se dizer que é uma linguagem livre de contexto, mas vão existir algumas linguagens aqui que não vão estar no conjunto das regulares. É isso que significa esse símbolo aqui de contido, com um igual cortado aí, meio que indicando diferença, tá? E a gente também já viu essa figurinha aqui, que para cada tipo de gramática, a gente tem a linguagem que ela gera, o nome linguagem regular, a gente já viu, e a gente viu que existe também uma máquina que processa essa linguagem, que reconhece se as cadeias pertencem ou não a uma linguagem daquele tipo. Então, a gente aprendeu já o autômato de estado finito com as linguagens regulares. Agora, nessa próxima parte do curso, a gente vai aprender as linguagens livres de contextos e a gente vai aprender uma nova máquina que vai ser o autômato com pilha, ou autômato de pilha, o push-down automata. E depois a gente ainda vai ver as linguagens que são sensíveis ao contexto, e a gente vai ver que a máquina que processa essas linguagens vai ser o autômato limitado linearmente, que nada mais é do que uma máquina de Turing com restrição, porque a máquina de Turing mesmo, ela vai ser aquela que processa todas as linguagens que são recursivamente enumeráveis, e aí a gente vai finalmente chegar lá naquela parte da teoria da computação e vai ver que se uma linguagem não pode ser reconhecida por uma máquina de Turing, então ela é não computável, e aí a gente vai começar a falar de problemas que podem ser resolvidos e que não podem ser resolvidos através da teoria da computação, utilizando o conceito da máquina de Turing. Então, esse slide aqui a gente consegue ver para onde que a gente está caminhando. A gente define uma linguagem, mostra um processador dessa linguagem. Agora a gente está definindo gramáticas, porque a forma como a gente definia as linguagens aqui, ela não é mais suficiente para descrever as linguagens que estão acima na hierarquia de Chomsky. Então, para descrever uma linguagem livre de contexto, a gente precisa de uma gramática, por isso que nessa aula a gente está falando de gramáticas. E depois a gente vai ver como processar, então, essas linguagens. Essa linguagem que a gente viu, a NBN, a gente tinha falado também que não dava para construir um autômato de estados finitos, né, para processar essa linguagem. Aí a gente vai ver que com uma pilha adicionada ao modelo do autômato é possível, sim, reconhecer essa linguagem com a ideia de que você, sempre que vê um A, você coloca um símbolo na pilha, vai empilhando. Aí no momento que você começa a ver os Bs, você vai tirando os símbolos da pilha. Quando você tira o símbolo da pilha, se você viu N As e você tirou N símbolos da pilha, significa que existem N Bs na sequência. Então você vai poder reconhecer essa linguagem com esse conceito da pilha. Tá? Mas a gente vai falar disso daqui 2 aulas.